Então é isso, poxa, eu vou deixar de ganhar R$500 numa agenda, né, de eco que eu teria, para ganhar às vezes R$50 lá no extremo zona sul de São Paulo? Vou, porque ali pode ser que eu consiga ter uma agenda muito maior, que daqui a pouco eu vou estar ganhando 5 vezes mais, como eu sempre ouvi e aprendo e vivo muito isso. Errou, beleza, corrige rápido, aprende com isso e vai para a próxima. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um AceleraMed, o podcast. Aqui a gente traz temas para tornar a sua carreira mais próspera, com mais liberdade, mais realização. Nessa temporada, a gente está falando tudo sobre como você pode ganhar dinheiro fora do plantão. Meu nome é a doutora Camila Paiva, eu sou médica, coordenadora do MBA de Empreendedorismo Médico aqui da São Leopoldo Mandic, e eu convido você a já começar a nos seguir, clicar aqui no sininho para receber as notificações e, por favor, deixa seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que a gente possa inspirar médicos por todo o Brasil a seguir uma carreira mais próspera, com mais liberdade. Hoje eu vou receber aqui uma médica que representa tudo isso. Coragem, visão e construção de uma vida sólida fora do plantão. A doutora Tatiana Hirakawa é cardiologista, fundadora da WeDoc, uma plataforma que conecta mais de 23 mil médicos hoje, depois de ter construído uma linda trajetória empreendedora. Ela começou lá atrás, em 2011, oferecendo um serviço, uma empresa de ecocardiografia. Anos depois, ela foi diretora do Doutor Consulta, onde ela ajudou a alavancar a empresa de 10 para 1.500 médicos. E a gente vai saber tudo sobre essa história já já. E hoje ela segue transformando a maneira como médicos se conectam, se capacitem através da plataforma WeDoc. Nesse episódio a gente vai falar tudo sobre os bastidores dessa carreira empreendedora da doutora Tatiana, que está aqui comigo hoje. E, sem mais delongas, eu já queria dar as boas-vindas para você. Obrigada, muito obrigada! Cara. Tô super feliz de estar aqui. Obrigada, é um prazer. Que bom, que maravilha, Tati. É um enorme prazer te receber, porque acho que a gente vai trazer aqui hoje um panorama que talvez você não esteja pensando aí na sua vida de médico, tá? Fica comigo que você vai saber tudo sobre isso. Tati, vamos lá. Vamos começar essa entrevista já. Você começou a empreender lá em 2011, né? E eu queria trazer esse momento, porque o momento do começo, normalmente é um momento de perrengue na nossa vida, né? Muito. Então, o que te levou, né? Como era a sua vida naquela época que te levou a dar esse primeiro passo e pensar numa empresa de ecocardiografia? Me conta um pouco dessa história. Com certeza, cara. É sempre na dor, né? Então, eu fiz cardio, fiz ecocardiografia e comecei a dar plantões de cardio, de eco, dar plantão de UTI, enfim. A gente vai se virando, tudo que aparecia de oportunidade eu ia pegando. Na época eu tava noiva, eu tinha um monte de conta de casamento para pagar. E eu tinha um emprego que era 80% da minha renda, que era uma clínica de eco num AME do interior de São Paulo. E 80% do meu tempo eu tava lá, 80% da minha renda, e de repente mudou o governo. E eles simplesmente tiraram toda a equipe de cardio. Nossa. E, como quase a maioria dos médicos que trabalham como PJs, né, você não tem muito pra onde correr. Era simples assim, semana que vem não precisa vir mais, porque tá assumindo uma nova equipe de cardio. Sim. E aí eu falei, meu Deus, um monte de boleto pra pagar a conta, e agora o que eu vou fazer? E aí nesse momento foi o que deu esse start de falar, putz, eu não quero mais trabalhar pros outros, eu não quero mais passar por isso. Eu quero ser dona da minha própria empresa, do meu próprio negócio. E aí o que eu fiz foi, eu comecei a ligar para várias clínicas de consultório particular de cardiologia. Sim. E eu ligava e falava assim, olha então, vocês fazem eco? Não faço. Então eu quero fazer o eco de vocês. Eu tenho um aparelho, não tinha nada, não tinha nem dinheiro, ainda mais o aparelho. Aí eu falei, eu quero fazer o eco de vocês e tal, eu tenho um aparelho. Ah, que legal, como é que funciona? Eu faço o eco e a gente divide a receita. Tá bom? Ah, tá bom. E assim eu fui ligando para várias. Quando eu tinha 5 clínicas que falaram tá bom, eu falei, nossa, e agora como é que eu compro o aparelho? Da onde eu vou tirar esse dinheiro? E aí foi, parcela uma parte, empresta do pai, empresta da mãe, do noivo, né? Quanto inteira. Foi esse aparelho, né? Porque eu acho que é interessante isso a gente trazer. Total. Porque qual é a grandeza que nós estamos falando? Porque acho que o empreendedorismo tem muito isso, né? De você dar o passo que o universo vem e coloca o chão.
Sim. Né? Acho que foi bem isso, né? Foi. Ou seja, é uma aposta de fé. Você precisa ter esse coração que acredita no que você tá fazendo, né? Com certeza. Então, na época, foi mais ou menos 60 mil reais. O que seria hoje, acho que uns 90, 100 mil reais, mais ou menos, tá? Bastante. Era bastante. Imagina você sem dinheiro para pagar suas dívidas, ainda arrumar outra dívida de 100 mil reais. Sim. Então, o que aconteceu, né? Eu consegui financiar uma boa parte disso, né? Aquelas milhares de parcelas no banco. E consegui emprestar da família inteira para dar entrada. Sim. Comprei o aparelho e comecei a empreender dessa forma. Então, muito do começo dessa empresa fui eu sozinha indo nas clínicas, que a maioria eram longe dos grandes centros, assim, e que eu fazia um ou outro paciente, e isso foi crescendo aos poucos, Cá. Esse momento chave, né, que você se viu, assim, sem emprego, você se viu, assim, sem chão, né, como foi essa ideia, né, tipo, vou montar isso, né, o que você... Por que o eco, né? Acho que é interessante a gente trazer isso para as pessoas entenderem da onde parte a ideia, né? Claro. E até é interessante porque, assim, depois disso eu acabei empreendendo mais 2 vezes, né? E daí com uma estrutura um pouquinho diferente, porque naquele momento eu não tinha ideia do que era empreender. Eu não sabia que eu estava empreendendo, eu não sabia que isso era um negócio. Foi muito instintivo de, poxa, eu não quero mais trabalhar para os outros, então eu tenho que ter o meu. E o que eu posso fazer dentro do que eu sabia fazer, que era o eco, e que eu consiga não ter chefe, né, entre aspas, não ter uma liderança nesse sentido. E aí que eu falei, bom, por que eu posso oferecer para as clínicas que têm o cardiologista e que pedem os ecos para eles aumentarem a receita deles? Por que não, né? Poxa, ele faz quase 90% das consultas de cardiologia de primeira consulta, né, Cá? Você sabe disso, a gente pede o eco, é parte, né, da avaliação. E esse paciente leva esse exame para fazer fora. Então, quer dizer, o cardiologista, que às vezes gasta 1 hora na consulta, ele perde uma boa parte desse ticket médio porque o paciente vai fazer o exame em outro lugar. Sim. Então, era uma coisa que fazia sentido e foi meio que uma tentativa, assim, se der errado. Agora, claro, né, eu não podia me dar o luxo de falar assim, então tá bom, eu posso me dedicar a isso, eu vou parar de trabalhar e vou só empreender, né? Não foi assim. Então, foi muito de... Liguei para todos os meus amigos em paralelo, né? E falei, bom, eu preciso de plantão. Me dá plantão porque eu tenho conta para pagar. E acho que até isso tá mudando na medicina, né? Mas isso, em 2011, estamos falando, ainda existia muita oportunidade de emprego para médico. Não faltava emprego. Então, era muito fácil você pegar mais plantões e tal e se estabelecer do ponto de vista financeiro. Sim. E foi o que eu fiz. Então, eu peguei muito plantão, muita agenda extra de eco, enquanto eu ia empreendendo em paralelo. Sim. Até que as coisas começaram a crescer, né? Essa empresa foi dando muito certo e eu fui largando os outros plantões. Eu acho que é interessante, né? Porque o empreender tem muito disso, né? Camila, qual é o nicho que tá bombando? Né? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, né? Dos meus mentorados, dos alunos e tal. E aí eu falo, não tem nicho bombando. Tem o que é sua habilidade, o que você sabe fazer bem, né? E o que o mercado precisa. Perfeito. Então, olha o que você fez. Você juntou 2 coisas interessantes, que era o quê? Qual é a habilidade que eu tenho já? Eu não vou inventar a roda aqui. Qual é a habilidade que eu já tenho? E qual é o problema que eu vou resolver do mundo? Perfeito. Você viu exatamente isso, né? O problema é o quê? Os médicos estão perdendo receita porque estão mandando eco para outros lugares. Então, eu vou resolver esse problema. Né? Olha que interessante isso. Sim. A gente, né? E aí, então, transfira isso aí para a sua realidade, né? Porque você está pensando em fazer. Será que o que você está pensando em fazer resolve um problema do mundo? Porque isso é empreender. E será que você está usando a sua habilidade para conseguir isso? Né? Acho que é uma reflexão. Com certeza, Kai. E eu não tenho dúvida que em todas as áreas da medicina existem oportunidades como essa. Né? Total. Porque sempre tem problema. Sim. Né? Sempre tem problemas a serem resolvidos. Tati, no início, então, quais foram os maiores desafios, né? Tanto práticos, assim, do dia a dia, né? De não saber, talvez, algumas coisas, quanto emocionais mesmo. Né? De se perguntar, às vezes, se tá valendo a pena aquilo, né? De empreender sendo médica. Eu acho que principalmente financeiro. Assim, no meu caso, como eu não tinha esse vamos dizer, né, um investimento inicial para começar a empreender, foi financeiro, porque a partir do momento que eu decidi, vou atender uma clínica para fazer 2 exames e que no começo não vai pagar nem minha gasolina, né, versus eu ter um plantão fixo que eu ganharia muito mais naquele momento. Então, acho que foi investir o meu tempo pensando no meu futuro.
que eu acho que é o que eu encorajo demais os médicos recém-formados a pensarem, né? Sim. Planejar desde o momento zero o seu futuro. Então, é isso. Poxa, eu vou deixar de ganhar R$500 numa agenda, né, de eco que eu teria, para ganhar, às vezes, R$50 lá no extremo Zona Sul de São Paulo? Vou, porque ali pode ser que eu consiga ter uma agenda muito maior, que daqui a pouco eu vou estar ganhando 5 vezes mais aquela outra que eu tinha garantido ali. Sim. Acho que isso é muito interessante, né? Que é o conceito que a gente traz, né, no desenvolvimento humano, no coaching, que é o conceito do adiar a recompensa. Não é, Tati? Total, total. Que é o quê, né? Existe até uma pesquisa que tem um livro que chama A Teoria do Marshmallow. Você já ouviu essa teoria do marshmallow? Essa não. Teoria do Marshmallow é um livro, tá? Que explica como foi esse experimento. O que eles fizeram? Eles pegaram crianças, colocaram numa sala e entregaram um marshmallow para cada um. E aí eles disseram assim, olha, você pode comer o marshmallow agora. Não tem problema. Mas se você esperar eu voltar e o marshmallow estiver aqui em cima da mesa, você vai ganhar 2 marshmallows. E aí, pasmem, né? Essa pesquisa comprovou que as crianças que conseguiram esperar tiveram muito mais sucesso na vida do que aquelas que comeram marshmallow no primeiro momento. Então, olha que louco. Se eu tenho a capacidade de adiar a recompensa, de entender que eu estou trabalhando para o meu futuro, que eu estou investindo no meu futuro, eu posso ter muito mais sucesso depois. Com certeza. E foi exatamente isso que você fez, né? E teve algum erro, tipo, que você enxerga hoje como um grande aprendizado, sim, dessa época? Ah, milhares, né, cara? Com certeza. Acho que errar faz parte do processo. E, olha, dessa época, eu acho que como as coisas aconteceram muito... e tinha essa necessidade financeira muito forte, os erros foram menores no sentido de que errar para mim era tempo e dinheiro. Então, os erros eram pequenos e corrigidos rápidos. Sim. Os maiores erros eram, poxa, eu arrisquei de repente uma clínica, fiquei lá 3, 4 meses tentando e a clínica deu errado. E aí eu perdi meu tempo, né? Sim. Mas estava tudo bem, porque enquanto tinham algumas que eu errei, tiveram várias outras que eu acertei e as clínicas foram crescendo. E eu me vi num momento que eu precisei contratar médicos para atender essas clínicas, porque eu sozinha não estava mais dando conta. E eu saí um pouco do assistencial e fui para a parte de gestão. Sim. Então, eu cheguei a atender, né, toda a rede Doutor Consulta. A gente tinha 60 unidades na época. Nossa. E 3 estados. Então, assim, acho que eu cheguei a ter 50 médicos ecocardiografistas nessa clínica. Caramba. Que legal. Era bem grande. Então, as coisas foram acontecendo, mas sem dúvida nenhuma, os principais erros vieram depois. Porque eu acho que quando a gente cresce, né, muda de empresa e talvez as proporções cresçam, os problemas também crescem, sem dúvida. Também crescem. E os erros também crescem, né? Os erros, o tamanho do erro. Que esse negócio de, uma hora, quando casar, passa, né? Tipo, quando crescer, passa. Não tem muito isso, não. Acho que os erros são diferentes mesmo, né? Você erra numa outra proporção. Exato. Do que você erraria no começo. Né? E eu acho que empreender é a gente ter convicção de que os erros vão acontecer e que faz parte do processo e tá tudo bem, né? Como eu sempre ouvi e aprendo e vivo muito isso. Errou, beleza. Corrige rápido, aprende com isso e vai pra próxima. Faz parte do processo, né? E acho que é engraçado isso que o médico, ele não tá acostumado a errar, né? A gente não pode errar. Total, cara. Eu acho que esse é um dos maiores desafios do médico que decide virar a chavinha e começar a empreender. Porque a gente foi treinado na faculdade a não errar, né? O erro pode custar uma vida. Sim. E você virar isso e falar, não, no empreendedorismo é tudo bem errar, você tem que assumir riscos, né? Porque senão você não empreende. Eu acho que isso é o maior desafio dos médicos. Do meu também, sem dúvida. Sim, com certeza. Nosso, né? Eu também empreendo e lido com isso todos os dias, de se culpar, de ter aquele chicote na mão mesmo e dizer, meu Deus, por que você fez isso? Você tá doido, você não... né? E eu já abri vários negócios e já fali negócios também, e é uma sensação assim de, morri, né? Tipo, matei e morri. É essa sensação. E a gente, buscando entender melhor, conversar com outros empreendedores, né? Eu já fui conversar com você várias vezes, né? No nosso perrengue da vida, né? Fiz isso, não deu certo. E aí você vir também com uma palavra amiga pra mim dizer, cara,
é isso. Vamos em frente, vamos para a próxima. Então, acho Total. que isso é importante, a gente ter também esse grupo de apoio, vamos dizer assim, né? Com certeza, com certeza. E nunca desistir, né? Vai buscar outras alternativas, porque você vai chegar onde você quer por outro caminho, né? Sim, sim. A gente costuma ver, né, cases prontos, né, estruturados ali, né? Mas como era o bastidor, né, dessa primeira empresa? Né, o que acontecia na realidade mesmo, ali no teu íntimo, né? Nos teus pensamentos ali nessa primeira empresa? Nessa primeira empresa era muito do desafio financeiro que eu já comentei, né? De como que a gente junta o dinheiro para pagar todas as contas do final do mês. E era muito aquela coisa totalmente manual, cara. Assim, eu não tinha sistema. Então, todo o sistema era no Word. Eu pegava uma máscara do Word e fazia a máscara. Eu tinha que colocar numa planilha de Excel onde que ia estar o aparelho 1, em qual clínica, quem que ia levar. Então, o motoboy eu ligava pro motoboy, eram motoboys amigos, assim, olha, você pega o aparelho da unidade X e leva para Y, porque o médico tal vai atender lá. Muitas vezes o motoboy dava mancada, eu tinha que pegar meu carro, ir lá e buscar o aparelho, levar o aparelho. Então, nada romântico. Totalmente manual, né? Faz parte. E depois, depois de tudo isso, aí sim, a gente implantou um sistema, com sistema de logística e tudo mais. Mas no início, acredito que como toda empresa, é 100% manual e você se vira com o que dá, assim, né? Quantas vezes eu fui fazer agenda porque o médico teve algum problema e eu tive que substituir o médico numa agenda lá na Cidade Dutra, lá não sei aonde, porque é difícil, né, conseguir médico para as áreas mais periféricas, assim, da cidade. Sim. Então, você tem que estar preparado para isso, assim. Sim, tá preparado para isso, de que você é sempre o backup da escala. Exato. Né? Você é o responsável. Você é o responsável. Então, acho que tem o ônus e o bônus de ser o seu próprio líder, né? Sim. Você tem que cuidar do todo. Sim. E eu adoro, né? Eu acho incrível isso. Então, era uma coisa que eu fazia e fazia parte da empreitada e tava tudo bem. Mas acho que você faz parte de um grupo de pessoas, né? De perfil, de comportamento, que são as pessoas que gostam de resolver problema. Sim, verdade. Né? Então, existe esse perfil de pessoas, né? Pessoas que vão até o problema, que eles não fogem do problema, né? Então, se tem uma confusão lá no PS, você tá de plantão, você quer ir lá pra frente ou perguntar como é que é mesmo, o que tá acontecendo, o que eu posso ajudar, né? Ver se não é assim. Total. Pois é, então, acho que o ensinamento disso é o quê? Uma vez um mentor meu, né, falou isso pra mim. Olha, o seu desenvolvimento na sua carreira, tanto financeiro quanto de realização, é diretamente proporcional à sua capacidade de resolver problemas. Olha que louco isso. Quanto mais problemas você resolve, mais você vai ganhar, mais você vai crescer. Né? E na época, na hora que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que eu tô ouvindo isso, né? Tipo, quer dizer que eu tenho que ir de encontro aos problemas? Ele falou, sim. Você tem que buscar os problemas. E sabe uma coisa que eu costumo falar? A gente tá falando aqui até com públicos mais jovens, né? Alunos ainda de medicina, que isso a gente percebe na graduação. Na graduação, assim, eu cheguei a contratar, acho que 50 a 100 gestores na época do Doutor Consulta, né? Sim. Coordenadores médicos, heads e tudo mais, gerentes. E uma coisa era muito comum. Quando você pegava alguém que já tinha feito alguma atividade extra-acadêmica, aquela pessoa já se diferenciava desde a graduação. Então, um dos conselhos que eu daria para os médicos que estão ali na graduação é se arrisquem a empreender ainda na faculdade. O que é empreender na faculdade? Participe de uma liga, participe do diretório acadêmico, centro acadêmico, atlética, congresso acadêmico, porque quando a gente se dispõe a fazer isso, a gente já está empreendendo. Sim. Você já está fazendo atividades extracurriculares que já te dão uma soft skills, né? Essa capacidade de enfrentar o problema. De enfrentar o problema, de se descobrir, de trabalhar em equipe, de oratória e tudo, que você já sai da faculdade ali pronto pro que vier depois. Total. Eu brincava isso nas minhas entrevistas. Eu falava, me conta o que você fez na sua vida acadêmica, além de passar de ano. E acho que isso era um dos pontos chaves para a contratação de lideranças. Olha aí, uma dica para você que vai passar por uma entrevista, né? Tenha isso na ponta da língua. Coisas que você fez fora, né, da faculdade. É muito legal isso. Bom. Já que você falou do Doutor Consulta, eu quero agora, né, trazer, assim, como foi essa mudança, né, esse shift dessa empresa. Então, você era prestadora de serviço para o Doutor Consulta, e depois você acabou
fazendo parte do corpo clínico, né, deles, do corpo de gestão, sim, e fez um boom de contratações aí, talvez, obviamente, pela demanda, né, que cresceu muito no Doutor Consulta, né? O que você aprendeu nessa fase? Conta como foi esse começo e o aprendizado dessa fase de liderança na sua vida. Eu falo que lá, para mim, foi uma verdadeira faculdade do que é uma startup, assim, porque eu não tinha a menor ideia do que era isso, o que significava, como que era empreender numa startup. E também começou com perrengue também, para variar. Então, eu lembro que eu tava nessa empresa de eco e eu li uma matéria que saiu, se eu não me engano, no estado de São Paulo, no Estadão, falando: médicos abrem clínica na favela de Heliópolis. E eu achei incrível aquilo, falei, poxa, que interessante o propósito. Eu me conectei com o propósito, liguei e falei, olha, vocês já têm alguém que faça eco? Posso fazer o eco? E fui para fazer o eco. Na época tinha só uma unidade, bem na frente da comunidade de Heliópolis mesmo, na Estrada das Lágrimas, e eu fui para fazer o eco deles. E conversando muito com os fundadores na época, sempre eles super atenciosos, perguntando da minha vida e vice-versa. Um dia o Gui, né, o Guilherme, que hoje tá na Alice, ele me chamou e falou assim, Tati, queria que você eu tava grávida da minha primeira filha, que tá com 12 anos hoje. Ele falou assim, bom, você vai sair de licença maternidade e tal, quando você voltar a gente conversa, mas eu queria que você me indicasse alguém pro cargo de diretor médico aqui. E na época, putz, eles estavam olhando pessoas, assim, dos maiores hospitais, né, pessoas que já tinham realmente uma formação, um currículo. Uma bagagem com falei, empreendedorismo e liderança, exato, né? Aí, quando eu voltei, eu falei, bom, Gui, qual é o perfil dessa pessoa? Você quer alguém que tenha formação, né, acadêmica, faculdade em gestão de saúde e tudo? Eu tenho amigos para te indicar. Daí ele falou, eu falei, agora, se você não quer alguém com formação na área, eu me candidato pro cargo. Bem cara de pau, assim, né? Porque acho que... Mas acho que essa é uma característica sua, vocês estão vendo? Vocês pegaram aqui? Vocês pegaram aqui a pessoa que tem uma cara de pau mesmo? Que desde o começo já falou assim, cara, eu vou ligar lá na clínica e vou perguntar se eles querem alguém pra fazer o eco? Né? Você tem essa característica, né, Tati? De abrir, de pegar o facão e desbastar o mato alto mesmo. A gente tem que tentar, não é? O não a gente já tem. O máximo que vai acontecer é ele falar não. Daí ele falou, não, eu gostei de ouvir isso. Vamos conversar. Aí, enfim, eu lembro que depois de um tempo ele voltou a conversar comigo. Ele falou assim, olha, Tati, quero te explicar que, assim, a gente levou isso pro conselho e o conselho falou não, que eles querem alguém que já tenha tido um currículo, né? Como que eu vou pegar uma menina que nunca fez nada na vida e colocar num cargo desse, né? Na época eu não sabia nem o que era conselho, pra você ter uma ideia. Eu fiquei pensando, o que será que é o conselho? Tá bom. Aí passou, daí eu falei assim, entendi, Gui, tudo bem, mas isso era, tipo, perto do final do ano. Eu falei, mas você já tem alguém agora? Vocês já escolheram essa pessoa? Ele falou, não. Eu falei, então, deixa eu ficar enquanto você... Olha a segunda cara de pau. Eu falei, então, posso ficar enquanto você não acha alguém? Ele falou, não, mas olha, veja bem, quando o conselho fala não, é não e tal. Eu falei assim, não tô pedindo a vaga. Eu falei, eu quero um cargo temporário pra eu ver como é que é. Poxa, vocês estão precisando de ajuda, eu quero ajudar. E aí eu lembro que na época a gente tava negociando valores, né? Antes de eu receber o não. Aí eu falei, só que é o seguinte, sabe aquele valor lá que a gente tinha combinado? Você me dá metade. Daí ele olhou e falou assim, metade? Eu falei, só que é o seguinte, se eu bater as metas que a gente alinha aqui, eu quero o dobro. Daí ele olhou pra mim. Ele falou, não acredito. Eu falei, temporário, 2 meses. Tá bom, beleza. Assinamos lá um provisório, bem provisório. E eu comecei a pegar, mas foi muito assim, também não tinha ideia do que eu tava fazendo lá, entendeu? Foi muito intuitivo, assim, eu vou olhar os problemas, né? Foi a minha primeira atitude. Falei, bom, sentei com ele, sentei com o Tomás, e foi até engraçado, porque eu lembro que quando eu fui conversar com o Tomás, ele falou assim, olha, eu tenho só 15 minutos, tá? Daí eu, tá bom. E eu tinha feito uma planilha em Excel com listado todos os problemas que eu tinha visto ali na primeira unidade do Doutor Consulta, tipo, feito um plano de ação, um PDCA ali, né? Sim. O plano, o problema, a solução, a data, quem que vai executar, que era tudo eu, né? Só tinha eu. E o prazo e tal, e priorizei ali e tal, e mostrei. A hora que ele viu, ele brinca depois comigo, a hora que eu vi um médico usando Excel, já me surpreendeu. Ai, gente. Poxa. Não, mas não é uma coisa que às vezes a gente não tá acostumado, né, Cá? Não é? Não. Mas é uma ferramenta de gestão que a maioria dos médicos, a gente não sai da faculdade sabendo usar, Sim. né? Aí, enfim, alinhamos os to-dos ali e, enfim, a reunião durou mais de 1 hora. E aí que começou.
E depois que eu terminei esses 2 meses, daí eu fui efetivada. Aí... Que legal, que massa, né? Quer dizer, aqui, gente, é o puro suco do... Se você quer um lugar, ocupe-o. Essa frase fala muito sobre isso. Ela queria esse lugar, né? Ela foi lá e fez. Tá? Acho que falta, às vezes, nas pessoas essa coragem de dizer, eu vou conseguir, né? E dar o primeiro passo e concretizar as ações. Sim. Muito massa, muito legal. E aí você ficou lá quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Pra quem não queria, hein? Pra quem recebeu não. Pra quem recebeu não. Fiquei 7 anos lá. Nossa, foi maravilhoso. Aprendi demais. Conheci pessoas incríveis. Enfim, me desenvolvi lá, né? Por isso que eu falo que foi uma faculdade pra mim. E sou muito grata a tudo que eu vivi lá. E de lá, nos primeiros anos, eu fiquei como diretora médica. Depois eu migrei para a parte de pesquisa e inovação. Também sempre foi uma paixão da minha vida, pesquisa clínica. E ajudei a montar o centro de pesquisa. Sim. E aí, como foi esse boom lá, né? Porque você alavancou lá, né, a quantidade de médicos de 10 para 1.500 médicos. Sim. Quando eu entrei lá, tinha só essa unidade na comunidade Heliópolis, e depois eu saí de lá com 60 unidades, em 3 estados, né? São Paulo, Rio e Minas. Sim. As coisas foram acontecendo muito rápidas, assim, né? Porque era um volume grande de expansão, um plano de expansão muito ousado, alinhado com os investidores, e precisava trazer médicos. Então, eu lembro que a minha principal meta é trazer e reter bons médicos. Esse era o resumo do que eu tinha que entregar lá. E era uma baita desafio, né? Eu lembro que as primeiras vezes eu ligava para os meus amigos, né? Então, acho que uma dica legal também é tenha bons amigos. Né? Que é pra tudo na vida. Amigos. Networking Ponta firme. É metade do caminho. Sim. Eu lembro que eu liguei pra muitos amigos meus da minha turma da faculdade e falei assim, então, no comecinho, né? Eu tô aqui numa clínica super legal, chama Doutor Consulta, tal. Vem trabalhar com a gente, tal. E eles iam. Quando eles chegavam ali na frente da comunidade Heliópolis, eles me ligavam, Tati... É aqui mesmo? Eu tô na porta da favela. Tipo, meu Deus, como que eu vou fazer? E eu falava, não, gente, pode vir. Eu tô aqui, eu tô te esperando na porta. Eles, mas não, é perigoso. Eu falei, não é perigoso, eu tô aqui te esperando, pode vir. E então, no começo foi muito difícil. Depois, não. Depois teve todo um plano estratégico para estar próximo aos metrôs. Então, mudou um pouco os locais das clínicas, né? E aí, acabou entrando num fluxo de contratação mais fácil, automatizado, muita tecnologia. Sim. Mas esse início é sempre difícil. Mais difícil. E eu acho que você fez um movimento que muitos médicos fazem, né? Que eu também fiz, né? Que é Sim. bons médicos da parte técnica, né? Sim. Que são convidados aí para cargos de gestão. Exato, cara. Né? Que é uma outra alternativa para você que não quer dar plantão. Fique esperto aí, ó, que existe, né, uma demanda muito grande por médicos que consigam estar em cargos de gestão e liderança. Sim. Né? E você fez esse movimento, né? Tipo, Sim. era uma boa médica, uma boa cardiografista e migrou e foi convidada e provou a que veio, né? Obviamente, com resultado, que eu acho que é a principal prova de que você consegue fazer algo, é dar o resultado que você se propõe, né? Mas o que foi mais desafiador, né? Em sair do médico operacional para o médico tático? Né? Nesse momento do Doutor Consulta, o mais desafiador foi o conhecimento. Porque eu precisava ter um conhecimento que eu não tinha. Sim. Né? De gestão. De indicadores. Né? De tudo. Gestão de pessoas. Sim. Então, isso me faltou. Por isso que eu acho que, assim, se eu fosse, né, eu sei que depois a gente vai conversar sobre isso, mas acho que uma dica importante para quem está agora vivendo essa jornada, ou no início dessa jornada, é invista um tempo na sua carreira. Planeje o seu futuro. E o planejamento do futuro também é de adquirir conhecimentos. Total. Tudo teria sido muito mais fácil para mim se eu tivesse tido o conteúdo antes de empreender, né? Então, muita coisa que eu fui fazendo lá, e por isso que eu falo que eu sou muito grata, eu aprendi com os meus pares, né, com os meus líderes, e estudando com o que tinha na época. Vídeo no YouTube, cursos que eu fui fazendo, e que eu fui, daí sim, conseguindo entregar mais valor na medida que eu ia adquirindo conhecimento. Acho que esse foi meu maior desafio no início do Doutor Consulta. Acho que você tocou num ponto super interessante, Ká, de que muito médico vai para essa área de gestão, e o que eu percebo é que isso vai muito do perfil do médico no próprio plantão.
né? Às vezes o médico tá lá dando um plantão assistencial e é sempre essa proatividade de fazer mais do que lhe é pedido, não é? Sim, total. Total, sim, né? Total. É o que você falou, de ir atrás do problema, né? Sim, eu fui coordenadora médica, né, durante muitos anos da minha vida, e você reconhece aquela pessoa que tem um tino para liderança, para gestão. Por quê? Sim. Porque é aquela pessoa que tá ali para resolver o problema. E não pra criar o problema. Exato. E muitas vezes resolver o problema que nem é dele. Que nem é dele. Né? Ele tá ali e fala, poxa, deixa eu ver, por que essa fila do pronto-socorro tá tão grande? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer pra ajudar? E é ali que você percebe e fala, aquela pessoa... Ou às vezes até por indicação, né? Fala, olha, a gente tá precisando de indicação de endócrino. E aí ele vem, eu tenho uns amigos endócrinos. E aí você já começa a ver o perfil... Né? Em resolver o problema. Né? Eu acho que talvez a principal característica seja a proatividade. Proatividade. Né? Com certeza. Com certeza, de resolver, de assim, eu tô aqui pra dar o plantão, beleza, mas tem mais coisas que eu posso fazer. Perfeito. Eu posso entregar mais do que eu tô entregando, né? Sim. E não aquele médico que tá ali pra causar o problema, né? Que eu via muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Acho que deve ter vivido isso. Tá lá num consultório atendendo, aí a impressora para. Uhum. Sim. E aí o médico começa a xingar a instituição, o dono, a impressora, a enfermeira que não arruma, não sei o quê. Quer dizer, ele é parte do problema. Uhum. Sim. Né? Ali ele tem que dar uma definição mais elegante, sem expor a instituição, sem tentando resolver o problema, né? Trazendo para si, olha, calma, eu vou ali no outro consultório, vou imprimir, já trago a receita para a senhora. Quer dizer, fazer parte da solução, né? Exato. E não do problema. Perfeito. Ele se posiciona como cliente e não como equipe, né? Como time. Exatamente. Concordo. Então, é muito... Ter essa postura, né, na nossa vida, na nossa atuação, vai fazer a gente enxergar mais longe também. Sim. Né? Porque sem dúvida. Para um plantão dar certo, né, para uma equipe dar certo, para uma agenda de eco dar certo, nossa, tem tantas coisas que tem que acontecer antes. Sim. Né, que é a escala que tem que estar perfeita, o aparelho que tem que estar no lugar certo, né? Às vezes é a impressora que tem que estar funcionando, tem que ter um enfermeiro, tem que fazer uma triagem. Tem que ter o sistema funcionando, a carteirinha. Ou seja, tem tanta coisa que tem que acontecer e você é só uma parte. Exato. Daquela engrenagem. Total. Então, se você não fizer bem o seu papel da engrenagem, fica capenga, né? Você não consegue evoluir, né? Mais que aquilo. É verdade. O que foi, eu acho que, a contribuição para a tua vida, né? Como sendo gestora, assim, como vendo a medicina pelo bastidor, né? Da gestão, assim. O que você levou depois para a tua vida disso? Foi até interessante, Ká, porque chegou um momento que a empresa cresceu tanto que eu tive que tomar uma decisão, porque até então eu conseguia levar um pouco do assistencial, poucos dias da semana, com a gestão. E chegou um momento que eles falaram, não dá mais. Ou você assume como gestão e sai da vida assistencial, ou... Então, esse foi um momento muito importante, né, da minha vida, de falar, tá bom, então agora eu deixo de ser médica assistencial e eu passo a ser só gestora, né? Como foi isso pra você? E pra mim isso foi, por incrível que pareça, foi tão natural, foi tão tranquilo, porque eu amava tanto aquilo que eu fazia, que eu não tive dúvida de falar, é isso que eu quero pra mim, sabe? E acho que isso você abre mão de uma série de preconceitos, seus mesmos, de falar, poxa, mas estudei 10 anos, né, entre 6 de faculdade, mais 4 de residência, e eu vou abrir mão disso agora? E sim, porque eu tô muito mais feliz agora, e tá tudo bem, né? E fez parte do meu conhecimento para chegar onde eu tô hoje, ter vivido tudo isso. Sim. E não vou deixar de ser médica, né? O conhecimento que eu tenho é eterno. Então, para mim foi natural e eu vi a oportunidade de impactar muito mais vidas do que sendo médica assistencial, né? Total. Então, foi uma coisa natural e, enfim, acho que não tive muitas dúvidas em relação a isso, mas acho que pensando na gestão para minha vida, acho que tudo que a gente faz em termos de liderança tem a ver com pessoas, né, Ká? Assim, de empatia e como você se relaciona com as pessoas, isso é um aprendizado eterno, que a gente erra muito, né, acerta também. Então, e acho que isso a gente leva para tudo, para nossa vida pessoal, para os nossos amigos, para nossa família. Sim. Então, entre erros e acertos, eu espero ter acertado mais do que errado, mas acho que isso é sensacional, assim, você aprende a ser uma boa líder a partir do momento que você aprende a se relacionar bem com as pessoas e a extrair o máximo que você puder delas, né, claro, mantendo um ambiente saudável, leve e tudo mais. Sim.
Acho que a gestão, né, é isso. Tipo, quando você aprende a dar um feedback, por exemplo, você é uma mãe melhor. Exato, sem Você dúvida. consegue dar um feedback, né, mais estruturado para sua filha. Sim. É muito bom. Né? Você aprende sobre gestão de conflitos, você vai brigar um pouco menos com o seu marido também, né? Tipo, você sabe mais ou menos como a coisa vai se desenrolar ali, né? Pelo tom daquele conflito. Então, eu acho que a gestão só acrescentou também na minha vida, sabe? Não é? Nossa, com certeza. Foi assim, muito, muito, porque no meu plantão, eu era intensivista, eu atendia ali 10, né? No plantão, 6 horas. Sim. Claro, um de alta, chegava outro, tal, 12, vai, que seja. E na gestão, não, eu já gerenciei UTIs com mais de 70 leitos. Então, ali a gente poderia ajudar 70 leitos, né, 70 pessoas, uma rotatividade de 2.500 pacientes mês. Então, é um impacto muito maior, né? Sim, sim. Então, acho que a gente se conecta né? A gente se conecta com essa missão do impacto. Sim. Né? De gerar mais impacto, de atingir mais pessoas. Né? Até por isso estamos aqui, né? Dando a nossa carinha aqui pra bater. Por quê? Porque a gente quer chegar em mais gente, né? E poder impactar mais pessoas. Então, se você tem esse desejo, né, na sua vida, você está no lugar certo, tá? Fica aí que você vai ver mais. E aí, então, corta pra 2021, né? Onde a gente se conheceu, inclusive. Sim. E eu pude ali presenciar o início, né, o nascimento da UIDOC, onde hoje a gente reúne mais de 23 mil médicos, né? E eu queria que você falasse um pouco primeiro, né? O que é o UIDOC, para as pessoas conhecerem, né? Para você já baixar aí o aplicativo agora, tá? Assim que acabar esse podcast, explicar um pouco primeiro o que é a UIDOC, para quem está nos assistindo. Perfeito. A UIDOC é uma plataforma exclusiva para médicos e alunos de medicina que apoia o médico em toda a sua jornada. Desde a faculdade, quando ele se forma, recém-formado, e toda a sua vida profissional depois. Então, é uma plataforma gratuita, que qualquer médico ou aluno de medicina pode baixar direto nas stores, e ele faz parte desse networking, como você falou, que tem mais de 23 mil membros já. E para tudo, Ká, acho que a gente consegue apoiar o médico desde a parte de como que eu consigo o meu primeiro emprego, né? Que acho que tem tudo a ver aqui com o tema. Sim. Então, lá tem um grupo de empregos médicos que os próprios colegas vão divulgando as vagas dos serviços, e a gente tem parceria também com alguns serviços que oferecem as vagas lá. A gente tem os grupos das próprias faculdades, que já tem hubs lá dentro. A gente tem mais de 15 faculdades que são parceiras nossas. A gente tem a parte da vida extra-acadêmica, para quem é aluno, então congressos acadêmicos, jornadas, os próprios jogos universitários, né? A gente faz as transmissões lá dentro. E na vida do médico nós temos tudo que a gente não aprende na faculdade. Então, cursos, marketing, como que você faz para abrir seu consultório, alguns cursos. Você participou de alguns podcasts com a gente lá, né? Então, alguns vídeos que ajudam a complementar contabilidade, vida financeira e tudo. E a gente tem hubs por especialidade. Então, no caso da Reumato, por exemplo, aulas quinzenais, discussão de casos clínicos e por aí vai. Então, uma grande rede de apoio entre colegas que se conectam por lá. Como se fosse um Instagram, não é só de médicos, né? Então, imagina que legal, né? Exato. Tem uma área de postagens, como se fosse um feed, né? Aí tem a área de lives também, Gente, é maravilhoso, né? Quando você entra ali, você fica passeando ali por várias salas, vamos dizer assim, e tem tudo, né? Ali a gente tem tudo, é um ecossistema nosso, né? Pra nós, né? E tem um especial para o recém-formado, Ká, que chama Preceptor Online, que é a única parte do aplicativo que tem um custo na assinatura, que é para o médico que vai começar a dar plantão e se sente inseguro para começar a atender seus primeiros pacientes, né? Acredito que todas nós vivemos isso. E aí, se a gente tivesse tido um preceptor online, Nossa gente. Senhora. E aí você pode tirar a dúvida em tempo real com um time de médicos plantonistas, que são super bem informados, com baita currículo e que também são professores em instituições de ensino e estão ali para tirar a dúvida com SLA de 5 minutos, por exemplo, para casos urgentes. Legal. Então que maravilhoso. É bacana ter esse apoio. Maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu amo, né? Uso muito a UIDOC para várias coisas. E como foi, né, então, esse shift, né? Do doutor consulta para a UIDOC. Sim. Como aconteceu essa mudança? O que te motivou? Né? Que problema você identificou que você disse, não, isso aqui dá negócio?
Sim. Então foi tanto da parte dos médicos, porque por ser médica e viver sempre né, com muitos médicos no Doutor Consulta, eu via que sempre existia essa vontade do médico voltar a ser protagonista, né? Não sei se você percebe isso com seus mentorados também, Ká. Do médico sentir que o nosso papel, ele acabou sendo secundário, né? A gente é sempre contratado de alguma empresa para fazer alguma coisa. E como que o médico pode se reinventar com toda essa inovação tecnológica que vem surgindo? Sim. Então, e na época, foi bem na época da pandemia, que a gente não tinha um local próprio para conversar, então tinha toda a questão de LGPD, lembra um monte de áudio que vazou, né? Aquele problema de conversar sobre discussão de casos, Covid, tudo em grupo de WhatsApp. Então, existia essa necessidade de ter um ambiente exclusivo para médicos que possam inovar e criar, ou, enfim, recriar e se apoiar mutuamente. E tá num ambiente seguro, né? Exatamente. De poder postar, por exemplo, uma foto de uma cirurgia. Sim. Uma foto de um raio-x, né? Pra pedir, pra perguntar uma dúvida, enfim. Com certeza. A gente não tinha esse fórum, né? Exatamente. Então, naquele momento foi exatamente disso, assim, dessa necessidade de um ambiente exclusivo para respeito a todas os compliances, né, LGPD e tudo mais, para essa discussão acadêmica. Sim. E aí eu decidi sair do Doutor Consulta para tocar esse projeto, né, trouxe vários fundadores lá como investidores aqui também, sou amiga deles até hoje. Que coragem, né, gente? Vê aí, pensa nisso, né, você tá ali, talvez era pandemia? Foi um pouco antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia, né, a gente nem sabia o que ia acontecer, né, meses depois. Isso. Mas a gente fazer uma transição dessa, né, de um salário fixo, vamos dizer assim, uma posição de destaque, né, para o limbo total e completo. Exato, Ká. Como foi essa decisão aí? Olha, foi difícil. Essa acho que foi difícil e sofrida nesse sentido, né? Por um lado, eu tinha feito um pé de meia para passar um tempo que eu conseguia não precisar do dinheiro para me manter. Isso é muito importante. Né? Exato. Reserva então, financeira diferente da minha primeira startup, eu me preparei para isso. Mas, com a pandemia e com todas as coisas que mudaram no cenário econômico, não só brasileiro, mas mundial, quando a gente pensa em startup, a gente fala de fundos de investimento, então você pensa todo no mercado de venture capital, né, que a gente chama, que isso mudou completamente, né, com a guerra da Rússia e tudo mais. Então, por mais preparado que a gente esteja, tem sempre altos e baixos numa startup. E isso foi sofrido, tá? Foi bem sofrido, assim, porque você vai com a coragem, muita coisa dá certo e muita coisa não é como você imaginava. Então, novamente, essa coisa de você aceitar os desafios e se reinventar, né? Sim, sim. Então, isso... E eu acho que a gente conversou um pouco, né, naquela época, a gente se conheceu bem na pandemia, eu lembro de fazer um Zoom com você e você tava morando no interior, né? Total. Você mudou o seu estilo de vida total, né, pra viver esse momento mas você teve muitos mentores, né? Tipo, pessoas que te direcionaram nesse caminho. Muitos amigos que eu fiz na época do Doutor Consulta e até hoje, que se tornaram meus mentores e com quem eu divido até hoje todas as dores e angústias e eles me ajudam demais. Sim. Acho que isso é muito importante, né? Saber pedir ajuda, né, Ká? Sim. E você ter bons colos aí pra te socorrerem, acho que é fundamental. Como tive com você também, né? Muitas vezes de te pedir ajuda também. Então, acho que isso é muito legal. Essa rede de apoio, como você falou no começo. Sim. E é isso, né? E você assim, imagina... que a gente não tá sozinho, né? Porque a gente acha que empreender é um caminho meio solitário. Exatamente. E aí, às vezes, a gente se coloca nesse caminho solitário. Total. Tipo, né? Não, pede ajuda. Exato. Né? E pra você ver, né? Eu tinha essa minha empresa de eco, que tinha um bom faturamento e que me dava essa segurança de falar, bom, ok, tinha um pé de meia que eu tinha feito e que eu falei, ok, vou arriscar. Porque quando você vai arriscar empreender e puramente empreender, né, que eu acho que é uma das vantagens do médico, o médico não precisa empreender e abrir mão 100% da renda. A gente pode manter os plantões e empreender em paralelo, né? Na época, eu tomei essa atitude de, não, vou focar só nisso. Daí, na pandemia, a minha empresa de eco foi com faturamento a 0. Você já imaginou? Ah, entendi. Né? Óbvio. Então, você fala, meu Deus, e agora? Quanto tempo dura a reserva? E aí, você se vê obrigada a tomar vários cuidados. Bom, vou reduzir custo, vou pro interior, E aí, faz parte, de novo,
nesse processo. De dar um passo para trás para poder dar 2 para frente, Exatamente. né? É isso, cara. Mas eu acho que a gente não tem muito esse costume, né, Tati, de quando o médico ele tem esse apego ao estilo de vida que ele construiu. Sim. Né? E que para nós é uma questão de honra, às vezes, né? De defender esse estilo de vida. Ou seja, eu consegui isso com tanta dificuldade, né? Você estudou 10 anos, eu estudei 11, quer dizer, sim. Né? Mesma coisa ali. Ou seja, a gente conseguiu chegar aqui, nesse estilo de vida. Como eu vou baixar o meu estilo de vida? Sim. Como eu vou pagar um plano de saúde mais barato? Como eu vou tirar o filho da escola X e colocar na Y? Não dá um negocinho assim, dizendo assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Total. Não dá? Total. Dá, muito. Mas é isso, né? Faz parte de você descobrir o que você de fato quer. Assim, faz parte do seu propósito de vida, da sua felicidade, do que te move pra frente, né? Se é isso que você gosta, se são esses os desafios que te brilham os olhos, né? Por que não? Então, exato. E que isso seja uma fase, né? Como aconteceram outras fases e é muito legal quando você começa a ver os resultados, né? Sim, sim. Pois é, e os resultados, né, da UIDOC, ou seja, depois de 4 anos, sim, né, de 4 anos, né, o que temos, assim, o que você tá vislumbrando para agora, né, daqui para frente com a UIDOC? Então, agora a gente está numa fase super legal, né, de ter uma comunidade muito sólida dentro do aplicativo e já tendo um canal de monetização bem interessante, assim. Então, a gente tem desde parcerias com a própria indústria farmacêutica para apoio de patrocínio de alguns webinars e eventos lá dentro. A gente tem esse canal que a gente chama de B2C, né, que é do médico que quer ter o preceptor online. E a gente está agora forte crescendo no B2B, que seria fechar apoio com hospitais, faculdades e sociedades médicas e tudo que querem ter um aplicativo para eles. Então, a gente monta o aplicativo daquele grupo de médicos dentro da UIDOC num aplicativo white label, assim, para aquela instituição. Sim, sim. Então, a gente está crescendo nessas 3 frentes e está sendo bem interessante. Sim. Agora, colher os frutos desses primeiros anos. Vou só traduzir aqui, né, um termo que é o termo B2B, que é business to business, né? Ou seja, quando eu vendo para empresas, certo? E o termo B2C, que é business to consumer, que é o quê? O consumidor final, certo? Então, só para você já aprender aí, né, o glossário médico, né, o glossário empreendedor, para você já poder ir se ambientando aí, né? Boa, eu acho que a UIDOC, o pensamento, o mindset, né, de ter um hub médico, ou seja, só em você ter 23 mil médicos circulando dentro do aplicativo, isso já é um patrimônio. Sim. Né? Para algumas empresas que visam oferecer serviço direto para esses 23 mil médicos, né? Sim. E o desafio é exatamente esse, como monetizar essa união de profissionais, né? De uma forma que seja sempre benéfica para o médico. Total. Então, por exemplo, a gente toma muito cuidado com a credibilidade dos patrocínios. Então, tem muito patrocínio que a gente não aceita. Então, a gente tem um grupo de médicos, que são os médicos né, que têm o conhecimento técnico daquela especialidade, por exemplo. Sim. Que são médicos extremamente renomados. E eles escolhem se aquele conteúdo é ok, ele é um conteúdo tecnicamente qualificado para estar lá no aplicativo ou não. Então, sim. É muito legal porque a gente, assim como um congresso médico, né, o conteúdo é sempre nosso. Sim, então, que tem uma curadoria por trás daquilo. Exatamente. Né? Não é simplesmente, pagou, entrou. Não é. A gente faz a curadoria de todo o patrocínio que a gente leva para o aplicativo para que seja sempre benéfico para o médico. Então, baixe aí o aplicativo da UIDOC nas principais lojas, né, na Apple Store, enfim, no Google Play. Estamos lá na UIDOC, pode baixar aí que você vai amar, tá? Então, Tati, vamos nos encaminhando aqui pro final dessa entrevista maravilhosa. Que pena que estamos aqui acabando, mas eu quero te pedir se você pudesse deixar, então, um conselho direto, prático, pro médico que quer ganhar dinheiro fora do plantão. O que você diria? Qual seria o primeiro passo a tomar amanhã? Perfeito. Bom, vou começar com uma pergunta, para sua pergunta. Então, assim, se você, médico, ou aluno que está aí terminando a graduação, planejou até agora a sua vida, né? Quanto tempo de cursinho, de estudos, dedicação para passar numa faculdade de medicina, durante a própria faculdade para passar nas provas, e agora, né, possivelmente para estudar para uma prova de residência, por que você não vai investir tempo seu
para planejar a sua carreira, o seu futuro, né? Isso é uma coisa que eu adoraria ter tido lá no início da minha carreira. Não é verdade, cara? Sim. Porque, assim, eu duvido que tenha algum médico que fale que não quer ganhar dinheiro fora do plantão. Você concorda? Não existe isso. Então, eu desafiaria vocês a investir um pouquinho do seu tempo, 10%, 15%, depende do que você pode financeiramente investir, né? Porque tempo é dinheiro, para que você pense nisso, para que você comece a pensar em estratégias para você não depender do plantão. Né? Eu acho que não é o querer, é como que eu faço para ter lá na frente uma independência financeira, para ter lá na frente um negócio que seja escalável e que não dependa do seu tempo. Porque eu acho que o maravilhoso da medicina, além, claro, né, de todo o propósito do cuidar e da dedicação e da vocação, falando financeiramente, é muito de ter uma profissão ainda que a gente tem um dos maiores tickets médios aí, né? Uma das maiores carreiras em termos de remuneração. Sim. E tem muitas oportunidades de emprego. Mas o ônus disso hoje a carreira nossa assistencial, ela depende do nosso tempo, né? Então, se você tá com o seu tempo dando plantão, você ganha. E isso né? O nosso tempo tem um limite ali. Como que você faz para ganhar mais? Como é que você faz para ganhar quando você não está usando o seu tempo, ou seja, você começa a ter uma renda passiva, né? Sim. Você tá lá na praia e o dinheiro tá caindo na sua conta. Isso eu acho fundamental. A gente deve pensar isso no momento zero, assim. E eu acho que se planejar para isso tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com saber investir, né, o próprio dinheiro. E o empreendedorismo, ele não significa que você precisa inventar uma startup. Não é isso, né, Ká? Não. O empreendedorismo, ele pode estar dentro do assistencial. Seja você identificar dentro das suas qualificações e do que você quer para sua vida, onde você consegue chegar e o que você quer, o que te move. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou cardiologista. Se minha vocação fosse continuar no assistencial, provavelmente eu teria feito um consultório, eu teria montado uma equipe multidisciplinar. Então, com isso, você consegue criar outras formas de você ter dinheiro enquanto você não está dependendo só do seu tempo, né? Sim. Eu acho que uma das coisas que a gente já conversou várias vezes, né, Ká, que quando a gente vai fazer palestra para um grupo de médicos, a gente fala assim, né, ó, levanta a mão aí, quem tem o CNPJ maior do que o CRM. Difícil, vou traduzir. Hein? Cri. O que significa isso? A maioria dos médicos, o nosso CRM é o que vale, né? É o nosso tempo, seja no plantão, seja na consulta, seja o nosso nome lá na porta do consultório, né? Então, o consultório da doutora Tatiana. Maravilhoso. Mas não seria interessante que a minha empresa, o meu CNPJ fosse mais importante do que o meu CRM? Porque aí é quando a gente vira a chavinha, que aí aquela empresa não depende mais de mim, não depende mais do meu tempo. Eu posso ter outras pessoas trabalhando, né, para fazer aquela renda girar. Então, acho que o primeiro conselho seria esse, né? Não perca tempo, já pense como que você está investindo o seu tempo pensando nisso. Acho que o segundo conselho, daí já indo para a prática, né, tá bom, legal, e agora? O que eu faço busque esse conhecimento, né? Acho que uma das coisas que se eu pudesse voltar no tempo eu faria desde a época que eu terminei a graduação, eu buscaria conhecimento sobre empreendedorismo, porque aí o caminho vai ser muito mais fácil, né? Sim. Então, faça um MBA, olha aí, né? Já fazendo marketing aqui, tá? Aqui na Mandic você vai ter essa possibilidade de fazer um MBA de empreendedorismo aqui junto com a gente, né? E na própria graduação também, né? A gente está estruturando ali conteúdos para fomentar essa visão de carreira que hoje a gente não tem, né? Perfeito, porque isso vai te trazer conhecimento para empreender com mais segurança. E aí, a partir daí, vocês vão aprender tudo com a Camila, mas assim, já dando um spoiler, né? Escolher uma dor, né, Ká? Qual é a dor que você vai resolver? Quais ferramentas você vai usar? Pesquisa, gente. Acho que uma coisa que o empreendedor esquece é pesquisar mercado. Sim. Se essa dor que você quer resolver, ela é importante, alguém já resolveu ela em algum lugar do mundo, né? Sim. A gente tem mania de achar, nossa, essa ideia é só minha. Ninguém teve uma ideia tão genial. Eu tenho que inventar a roda, né? Não, eu não tenho que inventar roda. Eu tenho que fazer benchmarking, às vezes com outras partes do mundo que já fazem isso. Com certeza. A própria WeDoc, a ideia veio da Doximity, que é uma empresa dos Estados Unidos que tem hoje 80% dos médicos americanos. Então, assim, existe a mesma empresa no Japão, chamada M3, na Ásia, chamada Docquity.
Então, assim, não tem problema você pesquisar o que existe no resto do mundo e trazer essa ideia e, obviamente, adaptar e tudo, e testar e errar e aprender rápido. Acho que é isso, cara. Acho que foi maravilhosa a sua fala, né, agora no final, mas eu queria trazer uma última pergunta aqui, porque se alguém tá pensando aqui, eu quero montar uma startup, né, eu quero vir dar uma entrevista de camiseta preta e calça branca e tênis, e tá tudo bem, porque ele é uma startupeira, certo? Tá tudo certo. Com certeza eu vou ser a médica que menos bem vestida que vocês vão ver nesse podcast. Eu falo, depois do momento que eu decidi tirar o jaleco, descer do salto, tá? E virar startupeira. Então, assim, pra quem tá pensando em montar uma startup, né? Legal. Quais seriam os primeiros passos, assim, que você diria pra essa pessoa buscar? Olha, pra quem... Se for alguém, né, como eu fui recém-formada, que ainda não conhece esse meio de startup, eu acho que primeiro passo, buscar conhecimento, sem dúvida, né? Então, seja um MBA, busque networking. Então, converse com pessoas que já viveram essa jornada. E eu tô super à disposição, tá, Cá? Via e-mail, através do podcast. Mas busque pessoas que já viveram isso, porque eu acho que, como eu comentei lá do início, né? Quem tem amigo tem tudo. Então, muitos dos caminhos das pedras, vocês podem conseguir através de networking. Sim. Então, por exemplo, e esse networking vocês adquirem como? Com cursos, né? Você Sim. vai estar envolto do meio de startups, de pessoas que vivem essa jornada. Por que eu falo que é tão importante o networking para quem está começando? Porque o conhecimento você adquire no curso, mas você precisa ter contatos para se conectar com possíveis co-founders, por exemplo. Então, de repente, você vai iniciar uma startup, você é um médico. Vai fazer muito sentido você buscar outro founder, né, outro sócio, vamos falar assim, que tem uma outra área de conhecimento. Isso é super importante, sim. né? Você buscar alguém que pra você complementar né, as habilidades. Suas habilidades, exatamente. Então, eu acho que um dos passos mais importantes é esse, é networking. E a gente consegue isso através de congressos, né? Conversando com pessoas, sendo cara de pau, tá, gente? Vamos lá, vamos voltar pro começo aqui desse podcast. Cara de pau é tudo, tá? Sim. Pra gente conseguir fazer o nosso networking. Com certeza, Cá. Que bom, que maravilha. Adorei. Eu amei. Obrigada. Foi um super prazer. Maravilha. Obrigada por tudo, viu? Todo sucesso pra vocês e pra vocês que estão assistindo também. Obrigada, Tati. Se você gostou desse podcast, já deixa o seu like, porque assim você contribui, você transborda, né? Esse sentimento que você tá sentindo aí de esperança, de que é possível fazer uma medicina do seu jeito, com prosperidade financeira, com reconhecimento, né, entregando mais para o mundo. Então, deixa seu like, nos segue aqui no Acelera Med ou podcast, e com certeza eu vou trazer outras pessoas aqui para você se inspirar a construir a medicina que você sonha, tá bom? Um beijo para você. Tchau, tchau.